A gente fala que a área de linguagens é uma área interessante, tem gente que pensa, né, coisa mais pombo. Não é. A área de linguagens tem umas coisas assim muito legais e a questão que o Enem trouxe pra gente hoje vai falar disso. O Brasil, como recebeu muita gente de muitos outros países, da Europa, da África, do Japão, a gente acabou criando assim pequenos grupos que falam alguns dialetos específicos. Claro que não são línguas assim como o português, são coisas linkadas a pequenos grupinhos, mas que acabam enriquecendo culturalmente. E a questão de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver? Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 41 do Enem 2021, segunda aplicação. Na prova amarela é 31, na prova branca 12, na prova rosa 17 e tá aí na tela para você. Olha que legal! Muitos imigrantes de Hunsrück, sei lá, acho que é assim mesmo que fala, ó. Muitos imigrantes de Huck, sei lá, Luciano Huck, não. Muitos imigrantes de Hunsrück, localizada no sudoeste da Alemanha, chegaram ao Brasil no século XIX, trazendo consigo uma variante do alemão, o Hansrückisch. Em contato com o português, essa variante se fundiu com algumas palavras, dando origem a uma nova língua falada no Brasil há quase 200 anos, considerada uma língua de imigração. A partir de 2007, línguas de imigração se tornaram línguas cooficiais, não são oficiais, são cooficiais em 19 municípios, sendo ensinadas nas escolas municipais. Em 2012, o Hansrückisch se tornou patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. Bate do Rio Grande do Sul! Nossa, minha imitação de gaúcho péssima. Se você é do Rio Grande do Sul, desculpa por essa imitação horrível. Do Rio Grande do Sul, falado também em Santa Catarina e no Espírito Santo. Disponível em... Deixa eu marcar aqui, aê, muito bem. Disponível em Não, esse não tem HTTP não, é só www.dw.com. Acesso em 11 de junho de 2019, deve ser daquele grupo de questões ali feitas em 2019. E é isso. Ao informar que o essa palavra é muito difícil. O Hansrückisch é falado em algumas regiões do país, o texto revela que o Brasil. Então, a pergunta é sobre o Brasil como um todo. Não é sobre as regiões onde é falado, não é sobre a língua, não. É sobre o Brasil, tá? Então, o Brasil foi subordinado à cultura alemã? Claro que não, né? Primeiro deixa eu marcar aqui o Brasil. É claro que o Brasil não foi subordinado à cultura alemã, obviamente, senão a gente, né, teria um monte de coisa alemã no Brasil que não existe. Só por causa da língua não houve uma subordinação, porque subordinar significa ser dominado, né? O Brasil ter sido dominado pela cultura alemã. E isso não aconteceu, obviamente. Até com base no nosso, na nossa visão de mundo, né? Dá para saber na nossa leitura de mundo. Letra B. O Brasil é caracterizado pelo plurilinguismo. No Brasil se falam várias línguas, que é o que a letra B quer dizer. É caracterizado pelo plurilinguismo. Uma das características do Brasil, então o Brasil é caracterizado pelo plurilinguismo, por uma variedade, por uma multiplicidade de línguas. Certo? Certo, o Brasil é caracterizado sim por esse plurilinguismo, já que a gente tem o português, tem a Libras como língua oficial, e aí a gente tem outras línguas cooficiais como Hansrückisch. Nossa, essa palavra é muito difícil. Hansrückisch e as outras várias aí que o próprio texto fala, né? Que a partir de 2007, línguas de imigração. Então tem mais de uma, se tornaram cooficiais em 19 municípios. Então sim, o Brasil é caracterizado pelo plurilinguismo. Letra B está correta. Letra C. Foi consagrado, ou seja, beneficiado, beneficiado por sua diversidade linguística.
A letra C, ela até poderia estar correta, porque ela diz basicamente a mesma coisa que a letra B diz. A letra B diz que o Brasil é caracterizado por ter muitas línguas, a letra C diz que o Brasil foi consagrado, ou seja, recebeu o benefício, recebeu aí alguma coisa, por ter uma diversidade de línguas. Certo? Certo. E por que a C não está correta? Aí você vai falar, mas professor, você vem nos comentários, né? Mas professor, mas você falou que a letra C diz a mesma coisa que a letra B? As duas têm que estar certas. E por que a C não está certa? Por causa do verbo. Observa que a letra B fala que o Brasil é caracterizado pelo plurilinguismo. Na letra C, ele foi consagrado, uma coisa que ficou no passado. Dá uma ideia maior de passado. Ele foi consagrado, ele recebeu um benefício da diversidade linguística. Então, até por esse foi, que o Brasil não foi consagrado, ele é consagrado por sua diversidade linguística. Ele é reconhecido, ele é beneficiado, ele é dotado de uma diversidade linguística, aí tentando colocar alguns sinônimos da palavra consagrado. É claro que essa palavra consagrado tem aí uma gama de significados possíveis dentro do seu contexto grande. Mas o Brasil não foi, ele é reconhecido, ele é caracterizado, qualquer coisa, por sua diversidade linguística. O problema da letra C é ela estar no passado, uma coisa que não é do passado. O Brasil é isso. Simples assim. Letra D. Foi beneficiado pelo ensino bilíngue em seu território. Bom, o Brasil ele não é um país muito de ensino bilíngue, né? E isso não tem muito a ver com o texto também. O que o texto fala é que algumas escolas ensinam o Hans Herkisch. Simples assim. Agora, não que isso aí, que ao informar que o Hans Herkisch é falado em algumas regiões do país, o texto revela que o Brasil foi beneficiado pelo ensino bilíngue. Não. A gente não tem no Brasil uma educação bilíngue. A educação bilíngue é aquela que ensina a criança desde pequena até a vida adulta, todas, né? Em duas línguas. A gente tem até algumas escolas particulares bilíngues e tudo mais que ensinam em português e em inglês ou em português e espanhol, mas não é uma coisa geral do país. E também não é uma coisa que está relacionada com o Hans Herkisch. Esse idioma, ele até faz parte de um ensino bilíngue, mas muito restrito. Algumas escolas e algumas cidades daqueles estados ali, né? Deixa eu ver. Ele se tornou patrimônio histórico, é falado, sendo ensinado em escolas municipais. Ali já nem fala do Hans Herkisch ser ensinado em escolas municipais. Fala das línguas de imigração serem ensinadas. Mas como não é uma coisa geral, não é uma coisa que acontece no país todo, não tem como a gente falar que o Brasil foi beneficiado pelo ensino bilíngue. Certo? Então, letra D, errada. E a letra E. Está sujeito a imposições linguísticas de outros povos. Essa imposição vai no mesmo sentido da letra A, de ser subordinado, né? O Brasil se subordinar a imposições de outros países. E isso aí não é algo que acontece, muito menos por questões linguísticas. Até que o Brasil sofreu imposição linguística, mas no português, né? Porque o português não é uma língua originária desta terra aqui, é uma língua que veio da Europa. Então, se a gente tem um país sujeito a imposições linguísticas de outros povos, não são os alemães, são os portugueses. Simples assim. Por isso, a letra E também está incorreta. Então, a letra B é até um pouco explícita. Às vezes algumas respostas que são mais explícitas geram mais dúvida. A gente olha e fala assim, isso está muito na cara para ser isso. Mas às vezes é. Então a letra B, sim. O Brasil é caracterizado pela multiplicidade de línguas, ou seja, pelo plurilinguismo. E é isso que o texto revela quando fala do Hans Herkisch, e eu ainda vou aprender a falar essa palavra, dentro aí desse contexto de ser uma língua de imigração. Para a gente analisar as questões, aí você podia ter, para a gente analisar as alternativas, porque você pode até me questionar aí, mas então a letra E não está errada, o Brasil está sujeito a imposições linguísticas de outros povos, se a gente recebeu como imposição linguística o português.
Até sim, só que isso aí já não teria nada a ver com o texto. Porque o texto não está falando do português, de quando chegou a língua portuguesa, babá, peteleco, bico de pato, não é isso. O que a letra E está falando o que o texto está falando é dessa língua que veio de uma pequena região no sudoeste da Alemanha. Ok? Então é isso. Letra B é a letra correta. Vamos marcar o xizinho aqui para ficar bonito, beleza? Aí, ó. Olha, mas hoje o xizinho saiu bonito, gostei. Bora fechar. É isso. Clica no card para você assistir todas as correções do Enem 2021, segunda aplicação. Estamos chegando já, caminhando para o final dessa prova da segunda aplicação. Aproveita, se você está chegando pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, se inscreve no canal. Porque aí todo dia pipoca uma aula nova no seu telefone, aí você faz isso aqui, ó. Ativa as notificações, que aí pipoca mesmo. Faz até o barulhinho lá para você não esquecer de assistir mais uma aula aqui do canal. Quanto mais você assistir, melhor a sua interpretação de texto, porque você vai pegando aí esses pequenos detalhes que a gente tem que analisar. Ai, mas um verbo que está no passado acaba derrubando uma alternativa inteira. É isso aí, acaba derrubando uma alternativa inteira. E eles colocam esse verbo no passado para ser um distrator, para você pensar, né, ficar confuso, mas essas duas respostas são iguais. O que tem de diferente nelas? É que uma está no presente e a outra está no passado, como uma ação que já acabou. E essa que a gente viu é uma ação que não acabou ainda. Por hoje é isso, agora o que acabou por hoje é a aula de hoje, mas tem várias outras aí no canal para você assistir. Tem aí, diria eu que tem centenas, viu, de aulas para você assistir aí no canal, porque tem mais de 200. Tem mais de 200? Agora eu fiquei na dúvida. Vou descobrir e depois eu te conto. Beijo e fui. Tchau.